Sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, a CITER. Este grande evento tem o objetivo de debater as energias renováveis no contexto da transição energética global, justa e sustentável. Foram muitos dias de preparação até aqui. Agora vocês terão a oportunidade de ver toda essa construção até este momento de abertura oficial da CITER. Tudo começou com a reunião de start com as secretarias de governo do estado, que se deu no dia 6 de março, na agência Invest Piauí. Em seguida, realizamos o grande encontro com os parceiros do evento, que se deu no dia 8 de março. Em abril, mais 2 acontecimentos importantes marcaram nossa caminhada. A realização de um workshop sobre energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, para jornalistas de diversos meios de comunicação e assessorias institucionais. O governador Rafael Fonteles lançou em sessão solene a CITER no Palácio de Karnak. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez me empolgando mais com essa nossa agenda que prioriza tanto a transformação digital quanto a transição energética. E esses eventos internacionais que vão acontecer aqui na nossa capital demonstram isso. A CITER é grande em várias dimensões, em vários aspectos. Vai dar oportunidade para que a população tenha acesso a esse grande debate, que é importante debate, que é energias renováveis, hidrogênio verde, mudanças climáticas e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Com o objetivo de popularizar a ciência e as tecnologias das energias renováveis, criamos a CITER Pop, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, além de diversos co-realizadores. A CITER Pop iniciou suas atividades no dia 21 de maio, no CEP José Pacífico, e ainda passou pelo Premem Norte, 7 Júlia Nunes, e teve seu grande encerramento no Liceu Piauiense, com atividades culturais e exposição de 20 estandes com os trabalhos dos alunos. Foram cerca de 2.000 estudantes das escolas da SEDUC envolvidos em palestras e feiras de conhecimento, com trabalhos voltados para a sustentabilidade, ciência e tecnologia. O nosso país se destaca entre tantos outros pela sua abundância em fontes renováveis de energia, que chama mais a atenção de compradores e investidores nesse projeto, que fará com que ele seja um sucesso no nosso futuro. Eles estão demonstrando aqui diversos projetos na área de energias renováveis, projetos que buscam solucionar situações da própria escola, como uma horta ecológica vertical, sustentada à base de energias renováveis, com protótipos de hidrogênio verde, dentre outros projetos muito interessantes. É o CITER Pop valorizando a inventividade dos nossos estudantes aqui do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, a CITER Pop ainda contou com um importante seminário sobre o potencial energético sustentável do Estado. A CITER também realizou visitas técnicas nas empresas geradoras de energias renováveis dos municípios de Altos e Brasileira. Além disso, intervenções urbanas coloriram pontos estratégicos em Teresina com as temáticas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CITER também conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, que irá realizar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, além da Oficina de Desafios de Inovação e Resiliência Climática, Climaton, e a Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E finalmente chegamos ao nosso grande encontro. Aproveite nossa diversificada programação, que conta com 45 painéis de diálogos, feira de negócios de energias renováveis e atividades de popularização da ciência. Muito obrigado por se juntar a nós em prol de um futuro energético mais justo e sustentável. Energias renováveis tem como objetivo promover o diálogo entre os setores da sociedade,
para compartilhar conhecimento sobre as mais recentes tecnologias e inovações no campo das energias renováveis, com ênfase especial no papel do hidrogênio verde na transição energética global. Damos sequência à nossa programação do teatro. Convidamos para compor o painel Inovações Tecnológicas na Gestão de Energias Renováveis. Eu gostaria de pedir a todos que permanecessem sentados, por favor. Vamos receber os palestrantes. Cristiano Vargas dos Santos. Guido Fogalan Júnior. Florian Pradelli. Sayonara Andrade Elisiário. Célia Adriana Intura Molina. Neste momento, concedo a fala ao Cristiano Vargas dos Santos. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas painelistas. É uma honra tê-los todos aqui conosco hoje, participando da nossa Conferência Internacional de Tecnologia e Energias Renováveis, a CITER. O nosso objetivo hoje aqui, pessoal, não é de adensar o assunto, mas de oferecer insights, trocar ideias, conclusões, cases, aproximar um pouquinho mais do que a gente está aplicando hoje, cada um com as suas especialidades e nos seus projetos específicos, complementando o que a gente pode concluir aqui a todos. Nosso objetivo, então, além dele ser de integrar os assuntos, porque nós temos aqui capacidades e competências diferentes desses nossos painelistas, o que eu acho que é o mais bacana desse momento, cada um vai trazer aí as suas perspectivas e os seus cases para essa participação. Eu gostaria de apresentá-los um pouquinho mais, introduzindo um pouquinho, professora, mestre, doutora Célia, Célia Adriana Iturra Molina, coordenadora de operações e sustentabilidade do transporte público metropolitano no Chile. Célia vai nos trazer aí uma visão sobre a integração das tecnologias sustentáveis no transporte público e também os desafios e os sucessos que já teve nesses cases na sua trajetória. Sayonara Andrade Elisário. Sayonara é professora do Departamento de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Nós vamos falar também sobre inovações tecnológicas juntos, energias renováveis, e sobre os projetos desenvolvidos na universidade e como é que eles podem nos beneficiar e quais os impactos desses projetos e o que a gente pode pensar neles aqui, a região Nordeste e a região do Piauí. Florian Pradelli. Florian, diretor do Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis, o IMES, na PUC-Rio. E Florian vai nos falar também sobre inovações na mobilidade sustentável, impactos desses projetos e a integração com energias renováveis no setor de transportes. Guido Fonte Galan Júnior, o Guido, fundador do Instituto Mutari. O Guido vai compartilhar com a gente também as experiências na promoção de inovações sociais e sustentáveis nessa nossa caminhada na busca por uma transição energética justa e sustentável, que no final do dia é o objetivo de todos nós aqui, né? Pessoal, a gente está ansioso para ouvir todos vocês. O nosso espaço aqui é grande, o nosso público é especial e a gente vai fazer o máximo para agradar a todos aqui. Para começar, professora Célia? Professora? Posso chamá-la de professora? Professora Célia, sobre as principais inovações tecnológicas no transporte público, principalmente, pensando nele sustentável, nas suas experiências no nosso co-irmão vizinho Chile, eu gostaria que você compartilhasse conosco, sem ser muito específico, a sua visão sobre esses impactos,
sobre os projetos que vocês já desenvolveram, as experiências de vocês no Chile, com essas ações dos impactos gerados pelas ações que vocês estão implementando lá e como que essas experiências podem contribuir para o que a gente vem buscando implementar também aqui na nossa região, no país como um todo. Então, resumindo os impactos das ações, né, de energias sustentáveis e renováveis no transporte público, nas ações de vocês lá no Chile, professora. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a los organizadores también por invitarme a compartir nuestra experiencia con ustedes. Ha sido estos días de presentaciones, estoy muy agradecida porque he aprendido mucho de ustedes. Y también aprovecho de agradecer a nuestros panelistas, que vamos a aprender muchísimo respecto a nuestras experiencias. Mi nombre es Celia Iturra, yo trabajo en el Directorio de Transporte Público Metropolitano de Santiago. El directorio es una organización dependiente del Ministerio de Transportes de Chile, que se encarga de coordinar el sistema de transporte público de la ciudad, ¿ya? Nosotros nos encargamos de coordinar cerca de 7.000 buses en la ciudad, el Metro de Santiago, el Metro Tren, para prestar los servicios de transportes de calidad. Professora, se puder aproximar um pouquinho mais o microfone, para que a gente possa ter um pouquinho mais de retorno do som. Ok, perfecto. Ahora sí, creo que sí. Ya. Bueno, yo vengo a dar la mirada del sector público, de cómo en este panel las decisiones de política pública también pueden ser marcar la diferencia. No sé si en innovación, pero sí marcar la diferencia respecto de ir avanzando rápidamente a esa transición energética. Y una manera de poder explicar esto es que se hacen múltiples políticas públicas en paralelo, incluso antes de tomar la decisión de incorporar buses eléctricos al sistema, ¿ya? Hoy, al 2024, en Santiago de Chile existen cerca de 2.400 buses eléctricos. 400 ônibus elétricos. E essa decisão não é de um dia para o outro. Isso requer uma coordenação e de um diálogo público-privado. E também de decisões do Estado. Eu acredito que é um pacto com a conclusão. E eu preciso dizer para vocês de como fomos crescendo e tomando esse passo a passo para tomar esse tipo de decisão. E com a partir das decisões de transição energética, incorporar tecnologia renovável, de matriz energética e também sobre a transformação dos sistemas no Chile, relevantes e muito importantes. Professora, deixa eu lhe fazer já uma pergunta complementar. Se iniciou pelo transporte público esse processo? Quisiera saber, por favor, si se empezó por el transporte público este proceso o hubo alguna acción privada en este sentido de transición. Voy a contar de a pouco. Te voy a ir contando. Eu vou contar já já. Eu vou contar a história de como, a partir do setor energético, se toma as decisões, tá bom? Todo esto parte más o menos Tudo isso parte mais ou menos nos anos 2000. E parte de uma conjuntura mais estratégica do Chile. Porque fomos nesse momento um país, não somos um país produtor de combustível fóssil, mas nós precisamos principalmente do petróleo para gerar essa energia. E a base era que através da termoelétrica, da geração termoelétrica a carbono, a gente comprava tudo fora. E acaba que passaram alguns anos, depois da conjuntura do Chile. E uma coisa é que, como a gente tinha nossas termoelétricas à base natural, a nossa principal problema era Bolívia e Argentina. Em um momento onde a Argentina cortou a chave e não tínhamos como gerar energia elétrica e muito menos calefação. Mas também, dentro das discussões que se davam entre os projetos energéticos, haviam muitos projetos
hidrelétricos de grande importância. Esses projetos tinham uma complexidade ambiental, não passavam nos filtros e geralmente também na população e na sociedade civil. Campanha, de alguma forma, para falar sobre esse tipo de projeto. Nesse momento, as autoridades, em 2005, 2006, geraram novas normativas. Eu lembro do primeiro painel, da primeira discussão, que era sobre a importância de ter legislação para promover o hidrogênio verde. Nesse momento, o Chile precisava e nesse momento, em 2008, a Lei 20.250 estabeleceu um marco regulatório mais competitivo para que a empresa que gerava energia e também se incorporou uma certa porcentagem de geração de energia através da energia renovável, não convencional. Em 2008 se chamava energia renovável não convencional e hoje já passa a ser convencional, regular, que deveria ser. Depois, em 2013, a legislação voltou a ser como antes, mas não, se moderniza. E aí é onde se propõe uma meta que era da Lei 2025, onde 25% tinha que chegar, de 20% tinha que chegar a 25%. Mas, para além disso, a partir da melhora dos regulamentos, se geraram condições de competências para que efetivamente aqueles que queriam entrar no negócio das energias renováveis, os contratos dos ministérios foram para mais de 15 anos. Mas nas licitações das energias renováveis permitiram fazer uma inovação a respeito dos horários. Por exemplo, a energia solar. As propostas de capacidade solar marcaram e também marcaram a conferência. E também a respeito dos preços que sofreram. Há uma conjuntura onde se baixa os preços nacionais, como os painéis solares, e quem propôs o projeto ingressaram um novo projeto Agora, recentemente, o Ministério de Energia deu uma nota pública para o setor público. Nós, do setor público, todos os anos temos essa cota pública. E no 2022 já havia mudado. E, de fato, parte da administração já estamos falando do segundo tempo da transição energética. Porque foi, efetivamente, ficamos com essa mistura de 20% na matriz energética e hoje em dia esse índice está em 32% de energia eólica e sol. E a ambição que essa administração colocou é que em 2050 a matriz seja 100% renovável. Isso é importante para a gente e também é uma estratégia. A propósito da nova oferta que temos de energia renovável e também a entrada de hidrogênio verde, se faz uma oportunidade muito interessante para a gente. Tudo isso que eu estou falando sobre a geração da energia renovável, a introdução da transição energética, tudo se faz alinhado às metas de carbono também no Chile. O Chile comprometeu-se a acabar com carbono neutral até 2050. E a nova lei das mudanças climáticas, e que isso também implica em novas obrigações para todos os preceptores da economia e inventários de emissões, para ir incorporando
como no caso de transporte, a incorporação de ônibus elétricos, mas também as outras partes do nosso país. Bom, a introdução de novas tecnologias e energias renováveis abre um mapa para uma luta competitiva que vai mais que a normativa, que permite que grandes consumidores de energia de 500 megawatts já não possam comprar somente muchas veces un monopolio natural, sino que a las mismas generadoras. Senão mais geradores. Tudo isso faz com que os operadores de transporte que faz com que eles agora comprem energia elétrica a preços também de custo, com contratos. Então isso faz muito mais competitivo o preço. No diretório, para a lei que regulamenta a lei de energia, o Diretório do Transporte Público vem gerando inovações. Nosso negócio é oferecer transporte público de pessoas. A gente quer que as pessoas vão para esse trabalho, para o seu trabalho, para onde forem, em ônibus que tenham qualidades. Em 2007, o sistema de transporte se transformou. Que emitían muchos gases de efecto invernadero, muchos gases locales. De hecho, si ustedes han visitado Santiago, se vocês já visitaram Santiago alguma vez, sempre nessa época, no inverno especificamente, tem muita contaminação atmosférica. E muito resultado dessa contaminação é produto do transporte. E nesse ano 2000, eram realmente muito contaminantes. Havia ônibus que emitiam gases negros, gases escuros, e as pessoas ficavam, meu Deus, que contaminação. Então, o que aconteceu? Constantemente estamos realizando estudos para ir avaliando o desempenho dos ônibus, e essa urgência sobre a contaminação local era muito relevante, não só para a gente, mas para o Ministério do Meio Ambiente. Isso significava para as pessoas da cidade deixar o seu carro, porque havia uma restrição veicular. E na nossa frota tinha muito controle sobre a emissão dos gases. Era muito complexo. Foi necessário vários estudos, inclusive de pilotos. E nesse transcurso, se trabalha muito com o setor privado. Mas é um diálogo no sentido de identificar quais são as variáveis que são relevantes para o setor e que fazem com que a tomada de decisão e as mudanças, onde se acostumavam a conduzir combustíveis de diesel, que mudassem para o elétrico. Hoje, as pessoas já olham de uma perspectiva pessoal. Todos nós estamos dispostos a mudar para um veículo elétrico. Mas naquele momento para as empresas, fazia sentido. E faz sentido, porque os valores do preço da energia são muito mais baratos. Como começamos? Começamos em 2017. 3 veículos elétricos da mão da nossa ministra, a primeira-ministra mulher do Chile, Paola, que atualmente é a nossa diretora e chefe do diretor de transporte público. Ingressamos 3 ônibus elétricos das empresas geradoras de energia. Os operadores não tomaram essa decisão por si só. Chegou alguém que queria o negócio de colocar energia. E digo muito coloquialmente, né? Nos tomaram pela mão, nos apresentaram aquela oportunidade. Nós vamos comprar esses ônibus. Vamos
vamos prover essa energia, e a gente disse, tá ok. Diga então quanto é que vocês vão cobrar para a gente, para tirar esses ônibus e por quilômetro, como é que vão cobrar? E prestem o serviço, tal qual como vocês prestavam com ônibus a diesel. Então, hoje em dia, essa decisão implicou na mudança novamente. A partir de 2017, de 3 ônibus, hoje temos 2.400. Tem que haver condições. E como a gente gera as condições? Através das licitações de transporte público. O transporte público, a partir de 2007, e logo nessa conjuntura de 2017, estávamos em um ponto onde precisávamos renovar os primeiros ônibus que tinham chegado, né? Então, estamos dando os sinais corretos, tanto para os motoristas quanto para a indústria, de que a gente precisa de uma mudança tecnológica. Então, a partir disso, as licitações exigiam que se incorporassem ao menos 100 ônibus em cada pacote de serviços que estávamos oferecendo. Logo, em 2021, voltou a acontecer licitações, onde separaram os negócios, no sentido de comprar os ônibus dos fabricantes, que a gente chama de operadores de suministro. Operadores que se dedican al servicio de transporte, prestan el servicio de transporte. São os que prestam o serviço de transporte numa frequência mais alta para certas zonas da cidade. A partir desse ano, em 2020 e 2021, a gente já tinha 1.000 ônibus. Hoje em dia, em 2024, temos 2.400 ônibus. E a gente não se cansa de dizer a todo mundo que temos a frota maior de ônibus da nossa cidade no Chile. Que tem poucas cidades latinas, né? Como no México, em Bogotá, algumas cidades do Brasil. Então, do ponto de vista de inovação, acho que a inovação é como a gente gera as condições, desde a rede pública até gerar os incentivos na rede privada, para que se produzam essas mudanças, né? E seja feita essa aquisição de uma forma justa. Porque a gente usa essas ferramentas. Existem outras ferramentas como os impostos, outra ferramenta que a gente usa, as novas gerações de tecnologia e todo esse negócio da parte privada. Então, se vocês quiserem continuar conversando, nós temos aí um roteiro também, mas posso comentar muito mais. Muito obrigado. Nesse momento das licitações... Muitas gracias. Nesse momento das licitações, quando houve... Tem sido um impacto e uma luta muito grande do governo em manter esse regramento nessas licitações com essas exigências, que era uma visão de longo prazo, mas eu acredito que naquele momento devem ter tido embates muito grandes, né? E aí a pergunta mais específica é: encontraram dentro do país esses grupos de investidores dispostos, ou teve que haver um esforço de atração de capital do exterior para atender essa demanda dessas licitações? Senhores. A respeito do energético, no Chile, existe um respeito muito grande em relação aos geradores de energia. Então tinha muito interesse, porque nas licitações tinham baixado muito de preço. Era necessário vender mais energia em comparação a outros setores de economia. Esse foi o primeiro lado. Em relação ao serviço de transporte, se havia algum operador nacional, por exemplo, que habitualmente pudesse oferecer esse serviço, uma mudança de switch. Então, depois de 10 anos, a gente ia renovar os veículos. Se geraram os sinais, então as autoridades pediram essa troca. Precisamos dos diesel que já se estavam vendendo no mercado, que nesse momento eram Euro 5, ¿ya?
Precisávamos do produto que já estava sendo vendido no mercado. Para que esse estándar pudesse ser muito mais alto, porque na Europa já existia o diesel Euro 6. Na Europa já existia o diesel Euro 6. Mas o desafio para os nossos operadores de transporte era ir com um parceiro que prestaram os veículos elétricos. Que emprestaram esse veículo elétrico, emprestasse. Não estava na América Latina. Então, o nosso principal problema de ônibus a diesel está no Brasil. Porque todos os ônibus a diesel vêm do Brasil. Agora é da China, nosso principal. E o principal desafio é que estas novas tecnologias Nosso principal desafio é que essas novas tecnologias precisam de um apoio local para poder responder às demandas locais também dos operadores a respeito da manutenção, da garantia. Então, acredito que esse é um grande desafio, mas é um desafio comercial, onde o setor privado tem que se mover rapidamente. E como são vendas muito grandes, são ônibus que custavam $300.000. A los vehículos diesel com $200.000, hoje já deve estar $250.000 um voo elétrico. Hoje já está $250.000 um ônibus elétrico, mas quando a gente começou, a venda de ônibus elétricos era $400.000. É o dobro do que significava. E a energia também se faz muito mais barata. Obrigado. Sayonara, professora do Departamento de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal da Paraíba. Sobre desenvolvimento regional e tecnologias renováveis, quais são as principais inovações tecnológicas em energias renováveis que estão sendo hoje pesquisadas dentro da universidade, no seu núcleo de atuação, e como é que elas podem nos ajudar a superar esses principais desafios que nós enfrentamos nos objetivos de transição energética sustentável como um todo, mas focados especificamente hoje nas ações do seu grupo na universidade, professora. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu acho que eu trouxe aqui para vocês um ponto que eu acredito que está alinhado, inclusive, com as falas anteriores, né, das discussões ontem, que é esse equilíbrio, essa parceria da universidade e a parceria com as empresas privadas e o governo. Então, se eu colocasse como ponto-chave como a universidade deveria caminhar, e aí eu não digo só a universidade, eu pensaria, né, nessa parceria, nesses 3 pilares, então, alinhados para resolver certos desafios. Eu, particularmente, acredito que o processo de inovação ele tem muita contribuição para dar em termos de solucionar problemas de alterações climáticas, né? E aí a gente tem o caso das energias renováveis. E eu também acho que a universidade ela tem esse papel importante em caminhar nesse sentido, né? Em focar em determinados temas estratégicos. Então, eu colocaria como ponto principal considerar que a gente precisa focar em temas estratégicos. Então, obviamente, isso é de um consenso mundial, né? Nós passamos aí por uma crise energética motivada por uma guerra, nós passamos pela pandemia, né, global, e é de um consenso mundial que a gente tem setores que emitem muito e que a gente precisa desenvolver determinadas tecnologias que são estratégicas para a redução de emissões nesses determinados setores. Se eu fosse falar para você a nível federal, eu diria que a EPE tem trabalhado muito nesse sentido, mas que eu acredito que não é só sobre o governo, não é só sobre a universidade, né, e nem é só sobre o setor privado, né? Não dá para a gente ficar apontando dedos. A gente só vai conseguir isso se a gente fizer isso de forma equilibrada, aí com esses 3
com esses 3 atores. E a universidade ela tem feito um papel importante nisso. Eu posso citar alguns exemplos, mas acho que os estados em si têm exemplos importantes, né? A gente estava conversando até pouco tempo sobre o caso aqui do Piauí, que tem o Invest Piauí. E eu conheço o caso do Ceará, por exemplo, que tem um programa chamado Cientista-Chefe, que é muito importante também, né? E que traz essa aproximação das necessidades do governo, das necessidades públicas, dos desafios do setor privado, correlacionando aí com as pesquisas dentro das universidades. Então, eu diria que essa seria a mensagem principal, né? Fazer isso de forma equilibrada, trazer essa conversa entre esses 3 atores, e aí a gente não pode pensar só, olha o que a universidade está fazendo. Se a gente não tem esse apoio, a gente não consegue caminhar. Mas eu sempre coloco 5, eu até estava dizendo, né, pontuei 5 princípios, até brinquei, que eu disse, olha, são 5 princípios meus, mas eu acho que está muito alinhado com o que se discute, né? Que, obviamente, a gente precisa de desenvolvimento de infraestrutura, a gente precisa chegar, obviamente, a custos ideais, a maturidade tecnológica, e isso só vai ser conseguido se a gente investir em infraestrutura. A gente tem um grande exemplo de uma empresa que, também no Ceará, que é a Aeres, né, que é a fabricante de pás de aerogeradores, mas a gente ainda está longe de chegar aos níveis ideais dentro do nosso país. Mesmo assim, né, eu gosto de dizer que a gente tem muitos casos positivos, né, muitas vantagens estratégicas, e aí eu diria mais alguns pontos, mais alguns princípios. O segundo deles é que a gente precisa alinhar também, né, as pesquisas a esses setores, né, pensando aí em solucionar esses problemas do setor privado. E, obviamente, que as ferramentas digitais elas têm um papel importante nisso, né? Inclusive, elas diminuem uma série de custos, pelo menos a curto prazo, né? Não vou dizer a longo prazo. Eu coloquei aqui mais alguns pontos importantes, né, que seria alinhar as políticas que hoje os governos desenvolvem a investimentos. Claro que a gente precisa desse mercado que tem um fluxo de capital, né? Mas aí eu diria que não só pensar em questões de investimento, né? O governo ele não pode ser só aquilo que não pode ser só o detentor de investimentos. Ele tem que ser um instrumento para derrubar determinadas barreiras, para atrair esses investidores, né? E não ser só o ponto aí de investimento. Em quarto, eu diria, então, que a gente precisa pensar também no setor social, né? Não dá mais para a gente pesquisar hoje nada sem pensar nos impactos que isso traz para as sociedades locais. Então, hoje, quem trabalha com tecnologia sabe que um grande aliado disso tudo tem que ser uma análise de ciclo de vida, né? E olhar aí como isso vai impactar a sociedade. E, por último, eu diria para a gente que a universidade ela faz um papel muito forte de se esforçar para fazer pesquisa com muito pouco, né? Hoje, eu acho que é o nosso grande desafio, o brasileiro ele tem essa característica nata de criar, porque ele vive tantos desafios que a gente já está acostumado a
a criar as chamadas nas universidades, né, as chamadas gambiarras, mas que isso, claro, é a um nível pequeno, que a gente precisa caminhar mais, a gente precisa ter mais investimentos, mas também precisamos conversar mais entre esses 3 setores. Então, acho que é um consenso aí dentro desses princípios que eu trago da universidade, né, do setor acadêmico. Principalmente conectar o objetivo da indústria, do setor privado, com a pesquisa que está sendo desenvolvida, né? Não deixar com que a curva desse PID se afaste muito, né, daquele objetivo estratégico que o governo apontou e que a iniciativa privada, no final do dia, está interessada em investir. Então, eu acho que a gente trata muito isso. Nós desenvolvemos aqui no estado do Piauí, implementamos no final do ano passado, nosso governador Rafael Fonteles, o Hub do Hidrogênio Verde. Ele é um grande coworking, é um prédio implementado em Parnaíba, que ele tem o objetivo de criar uma governança central para as nossas pesquisas, ligados aos objetivos estratégicos do governo e financiados pela iniciativa privada. Então, o governo ele é motor também, ele impulsiona, ele fomenta, mas ele quer, em algum momento, sair dali e fazer outras atividades voltadas mais ao social, a outras atividades, gerar, e aquilo precisa ficar, a academia produzindo conteúdos, pesquisas, adaptando, né, entregando para a iniciativa privada, e a gente precisa criar aí um elo de conexão disso. Então, a gente acha também aqui que realmente essa conexão e o nosso capital intelectual aqui no Nordeste, falando especificamente dos nossos estados, é altíssimo. Nós temos uma produção dentro das nossas universidades de pesquisa muito profunda, quando a gente conecta com projetos de fora do Brasil, como nós conectamos agora há pouco tempo com o Vale do Hidrogênio Verde da Europa, e a gente começa a conectar o volume de produção de conteúdo que nós já temos em energias renováveis aqui no Brasil. Os pesquisadores lá fora se impressionam, né? Porque eles dizem assim, mas espera aí, mas vocês ainda não estão desenvolvendo, vocês ainda não estão produzindo, como é que vocês já estão tão avançados, né? Então, às vezes, esse também é um desafio, tirar de dentro lá da gaveta do pesquisador e trazer e colocar na mesa e no balcão da indústria para que a gente consiga fomentar novas oportunidades a partir dessas pesquisas, né? E aí, falando disso, eu pergunto uma conexão com a universidade de como que hoje lá vocês estão preparando os jovens para que eles possam criar pesquisas, conectar com as indústrias, orientar eles para esse caminho de criar doutores e mestres focados em desafios reais e atuais da indústria, né? Porque nós temos muitos, né? E muitos deles estão postos a níveis mundiais. Às vezes a gente tem desafios que são adaptar tecnologias que já existem à nossa realidade aqui. Então, eu pergunto para a professora como é que hoje a universidade está olhando para esse motor, que é desenvolver esses jovens para que eles consigam fazer essa produção de conteúdo ou de pesquisa, né, direcionada à indústria, né? Cristiano, eu acredito que a gente tem se atualizado mais, né? Obviamente que isso é muito bom quando a gente fala do setor de energia, porque a gente tem, de fato, uma série de dados que estão aí disponibilizados. Eu até posso citar aqui, por exemplo, a plataforma que a EPE lançou recentemente, que chama InovaE, né, que ela tem lá os setores onde se mais investe, quais são as fontes de investimento, para onde estão direcionados determinados mercados. Isso é muito importante para a gente. E trazer isso para o aluno, mostrar que o governo tem feito o seu papel, olha, está ali, o desafio industrial pode estar nesse ponto, é importante, e a gente tem feito essa conversa. Eu também queria lembrar, né, pensando nisso, que há um tempo atrás, o Tiago Barral, que estava aqui, eu lembro dele mostrando os mapas que a EPE fazia de potencial. Isso era muito distante para a gente, né? A gente achava
que era uma capacidade específica deles, mas hoje os estados eles contratam as universidades, e as universidades hoje que fazem seus atlas solarimétricos, eólicos, né, e que é uma ferramenta de atração de investimento de cada estado. Então, é sempre essa conexão desses 3 setores. A Universidade Federal da Paraíba, particularmente, nós temos um núcleo de excelência, que é um laboratório de combustíveis e materiais, onde a gente tem 11 professores e a gente tem como premissa reunir professores de forma multidisciplinar, literalmente, para que a gente possa desenvolver pesquisas mais aplicadas, mas com olhar conjunto. Isso também é muito importante. O nosso Centro de Energias Alternativas e Renováveis, ele tem professores de diversas áreas, né, que englobam mecânica, elétrica, química, ambiental. Isso também faz com que a gente consiga conversar mais sobre algumas necessidades, né, em diferentes setores. E aí, por fim, eu diria que a conversa mais próxima com determinadas empresas locais facilita. Hoje você consegue um contato ou visitar, né, que é um processo importante para o aluno estar ali, olhar, visitar e conversar com essas empresas. Nós sempre levamos os alunos, por exemplo, para baterias Moura, para empresas de energia eólica em Mataraca, né? Hoje temos também um parque da Rio Alto, vários parques, acho que eles têm 9 parques agora. Inclusive, o centro tem pesquisa desenvolvida lá dentro, né, com a participação da Huawei. Então, são essas aproximações que acabam trazendo a gente aí para suprir esses desafios. Para atender o mercado, né? Obrigado, professora. Florian Alain Pradelli. Florian é diretor do IMES, Instituto de Mobilidade e Energias Sustentáveis da PUC-Rio. Florian, obrigado pela presença com a gente aqui. Florian, quais são as inovações tecnológicas mais promissoras hoje trabalhadas ou estudadas no Instituto, contrapondo ao que o Chile já vem fazendo há algum tempo, né? E como é que a gente tem hoje, dentro do Instituto, gerado esses impactos nessa área de mobilidade e sustentabilidade? Boa tarde a todos. Antes de falar sobre o tema, queria agradecer o convite e saudar meus colegas aqui nesse painel. É muito bom estar falando em terceira posição, porque primeira fala trata muito bem do tema, segundo o lado acadêmico, sou também acadêmico, então vou tentar juntar os dois em uma fala só. De fato, a gente, no tema da mobilidade em particular, que na verdade é um tema que não pode ser dissociado de outros temas associados à energia, por isso que o instituto que eu estou dirigindo agora, ele tem esse nome de mobilidade e energia sustentáveis, porque vou tomar um exemplo só, de um colega, um exemplo real, que trocou carro recentemente, comprou um carro híbrido, só que ele anda só no elétrico, ele encheu o tanque uma vez desde que comprou o carro. Por que ele faz isso? Porque ele tem painel solar na casa dele, ele gera mais do que ele gasta, então ele carrega o carro. Então, não dá para dissociar os dois. Então, a mobilidade é parte do problema e parte da solução também. Um tempo atrás, acho que agora a ideia não ganhou tanta força, se falava de usar carro elétrico, a bateria como bateria para o sistema elétrico. Acho que o pessoal voltou atrás dessa ideia, mas foi uma maneira de mostrar a conexão. Quais são as inovações no setor da mobilidade? A gente tem que lembrar por que essas inovações são necessárias. A gente está buscando sustentabilidade dessa abordagem multidisciplinar, social, ambiental e econômica, e para isso a gente precisa de uma tecnologia que atende a todas essas condições limitantes. E além disso, tem que ser uma coisa que a gente consegue encaixar dentro da nossa sociedade. Não adianta querer revolucionar o mundo, uma solução que a gente não consegue colocar em prática. E colocar em prática agora. Uma coisa que eu tinha preparado para essa fala é a questão do tempo, né?
O tempo da resposta para a demanda da transição energética era ontem. O tempo da pesquisa é o futuro. O tempo de obter o financiamento, de viabilizar isso com infraestrutura, recursos, ter uma direção e agora. Então, a gente está com 3 tempos que a gente tem que conciliar. Tudo isso, de novo, para chegar na mobilidade. Prometo que só vou pegar no ponto já, né? Então, isso é importante a gente ter uma direção. Acho que a Sayonara e a Célia, no início da fala, comentaram isso. A gente precisa de um norte. O Brasil fez uma escolha, 50 anos atrás, de apontar e de focar no transporte rodoviário. Depois teve o programa Pro Álcool, que colocou mais uma condição de contorno. Então, no setor da mobilidade, o Brasil já se posicionou com o implemento de biocombustíveis, estou falando de transporte terrestre, né? Etanol, 27%, e o biodiesel, com 14%. Né? Então, e com previsão de aumento disso. Só que eu não vou me limitar ao transporte terrestre, vou falar também do transporte marítimo. O Brasil tem um litoral muito bom, Piauí é um dos exemplos. E tem também o transporte aéreo, que no mundo globalizado a gente não pode dissociar. Então, nesses 2 últimos setores, as políticas nacionais elas têm que ser um pouco contrabalançadas pelo fato que é uma lógica setorial. O IMO, que é o International Maritime Organization, e a ICAO, que é o equivalente para o papel de aviação, tem política própria que envolve descarbonização, o uso de biocombustíveis. Em particular, a gente fala muito de combustível sustentável de aviação, os famosos SAF, Sustainable Aviation Fuels, e que são vetores nessa transição. Então, nesses 2 lados, as associações elas já tomaram, as organizações já tomaram a direção. Vai envolver combustíveis renováveis e o Brasil pode ser um produtor, um exportador desses combustíveis. No que se trata dos combustíveis de aviação, uma responsável da ANAC comentou que o Brasil podia ser a OPEP dos combustíveis de aviação. Acho que ela não está muito errada. Ainda a gente tem uma infraestrutura para elaborar nesse sentido, mas é um caminho. Existem várias rotas tecnológicas e o setor montou um roteiro para colocar cada vez mais rota que atende, então é possível que essa quantidade aumente. Então, isso nesse setor o Brasil está na frente. Mesma coisa para o setor de transporte marítimo. Existem vários trabalhos. Recentemente, a Raízen, que é uma empresa nacional, anunciou uma parceria com a Wärtsilä para fazer um barco a etanol. Nosso grupo está trabalhando com várias rotas de decarbonização que envolvem o uso de biodiesel, de etanol, de amônia verde, o uso de etanol também. Então, isso são rotas possíveis com produtos do qual o Brasil tem uma abundância. E do lado do transporte automotivo, na verdade, o histórico do nosso grupo, a gente tem mais de 20 anos de história, até antes mesmo de se falar em transição energética propriamente dito, a gente já trabalhava na substituição de diesel por outros combustíveis. Diesel com etanol, no caso da minha própria tese, quando eu era aluno ainda, era diesel, biodiesel e etanol. Então, a ideia é trabalhar com novos combustíveis. E aqui eu trago um pouco da minha formação, que é multidisciplinar, sou engenheiro químico de formação, com doutorado em engenharia mecânica. Um pouquinho dessa multidisciplinaridade que a gente falou. Então, é muito bom, porque eu sempre fico brincando. O engenheiro químico entende tudo combustível, o motor uma caixa preta, a gente olha a emissão e desempenho. O engenheiro mecânico, ao contrário, entende nada de combustível. Podia ser água, seria a mesma coisa. Ele entende tudo de motor e olha desempenho e emissão. Então, só com esse exemplo pequeno, a gente vê a complementaridade. E dentro disso, a gente tem que entender a lógica de distribuição, a produção do combustível, e como isso vai atingir a frota. Sempre há uma preocupação do setor quando aumenta o teor de biodiesel, por exemplo, de como a frota vai reagir. É uma preocupação normal e a gente tem que entender ela, mas isso vai vir dentro dessas políticas. Já o projeto de lei Combustível do Futuro já está trazendo novos aumentos nisso, abrindo caminho para novas tecnologias, novos combustíveis que ainda não estão no posto, como o HVO, o óleo vegetal hidrotratado, o diesel verde, que é uma possibilidade. Eu acho também que nessa questão dos combustíveis renováveis, a gente tem que investigar também nos outros biocombustíveis produzidos a partir de biomassa. O Brasil, eu sempre fico brincando, eu nunca sei dizer se o Brasil é o país do vento, o país do sol, o país da biomassa. Se fosse um jogo de carta, o Brasil teria quase todo o baralho de tantas opções que tem, né? Então, isso é um caminho que o Brasil tem que investigar. Tem vários caminhos potenciais.
e ver como, em função das demandas, em função do perfil do consumo, a gente consegue adequar isso. A eletrificação também é um fator muito tentador, porque outros países, a Europa, já está focando muito na eletrificação. Eu acho que no caso do Brasil, pelo tamanho do país, é difícil pensar na eletrificação numa escala grande. Eu acho que para transporte urbano funciona muito bem. E no caso de um transporte de maior distância, eu acho que o biocombustíveis permanece a melhor opção. E eu gostei também muito da ideia que está sendo desenvolvida em São Paulo, pela Shell, a Raizen, o Senai, o IPEM de memória, a Aitron, de produzir o hidrogênio a partir do etanol. A gente falou muito nas outras palestras da questão do como armazenar, como usar o hidrogênio. Na verdade, a gente tem um carreador muito bom, que é um derivado da biomassa, que é o etanol. A gente pode produzir o hidrogênio a partir dele. Um caminho interessante, a logística do etanol do Brasil não precisa ser comentada, né? Acho que todo mundo conhece ela. Então, do ponto de vista da mobilidade, tem um caminho do combustível, que é um caminho óbvio, que vários países olham. Eu acho que no caso do Brasil tem a questão do uso e da produção de hidrogênio, de combustível a partir do hidrogênio e da eletricidade, que é um caminho interessante. Biomassa, sem discussão, o Brasil estava na frente. Era professor de todo mundo, agora tem que continuar ensinando para os outros. E tem também que pensar em outras maneiras de usar essa energia. Então, tem a questão da hibridização dos veículos híbridos, com o uso das ferramentas de inteligência artificial para maximizar as eficiências, reduzir os custos. E tem também essa integração no sistema energético como um todo, né? Se a gente pensa no veículo elétrico ou um veículo híbrido, como o caso do meu colega, a gente precisa pensar de onde vai vir essa energia, como a gente vai controlar a rede para atender isso. Então, isso não pode ser dissociado. E tem mais um outro tema, que é um tema que a professora Sayonara conhece muito bem, que é a questão do biogás e biometano. O Brasil está cheio de biomassa para produzir esse produto. Em particular, a gente pode pensar em combinar isso com manejo de resíduo e você resolver dois problemas em um, né? Manejo de resíduo e produção de um energético. E usar o biometano como alternativa, o gás natural, misturado até com o hidrogênio. E aqui a limitação é a mente, né? E a limitação técnica. E tem também outras alternativas relacionadas a como usar essa energia, no sentido de como fazer a combustão. Existem os motores clássicos, ciclo-Otto e ciclo-diesel, tem outras tecnologias que aparecem no mercado. Aliás, sexta-feira vai ter a defesa de um aluno que vai trabalhar no motor que combina os dois numa tecnologia só, que é um veículo que a Mazda já colocou no mercado. Um tema muito interessante, tentar ter as vantagens dos dois lados. Então, isso é uma possibilidade muito interessante e tem muito que se fazer ainda. Só para finalizar minha fala, para não tentar estourar meu tempo e passar a palavra para o próximo colega, acho que uma coisa importante é pensar, a gente precisa de uma solução para hoje. A gente não vai trocar toda a frota de veículo, então o motor térmico ainda tem um tempo de vida grande, a gente precisa pensar em como melhorar ele em termos de eficiência, como usar combustíveis melhores, aproveitar melhor essa fonte de energia. É possível que o futuro seja o carro elétrico com o celular combustível com hidrogênio, mas isso não é solução para amanhã. E o problema é que a gente precisava resolver ontem um problema para ficar dentro do objetivo de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. Então, temos muita pesquisa e esse espaço é importante porque a gente pode trazer essas questões, formar nossos alunos para pensar esses projetos e preparar quem vai tratar essa questão na academia e, o mais importante, no mercado lá fora, na sociedade como um todo. Maravilha. E mais uma vez, conectando a academia com os desafios da indústria, nesse caso que você falou, é onde a gente consegue resolver problemas hoje, reais, e que tem um impacto maior, né? Eu ainda queria complementar contigo na tua visão, pensando nessas alternativas todas que a gente tem, híbridas, vamos falar assim, para não chegar lá no limite do hidrogênio. Quais são as principais barreiras que vocês enfrentam hoje? Não é nem as que vocês enxergam, mas as que vocês enfrentam hoje nesses desafios. São culturais, são tecnológicas, são financeiras? Quais são os principais desafios, na tua visão, hoje, para esse ponto ainda do híbrido, do combustível atual? Então, eu acho que a questão financeira é um problema para todo mundo. Infelizmente, recurso está faltando.
pesquisa é um investimento que tem um retorno, mas você não sabe quando e qual vai ser, né? Então é uma grande incerteza. A gente sabe quando a gente começa, mas a gente não sabe onde a gente vai chegar, apesar do nosso objetivo. Então isso é uma questão, a questão do recurso é uma questão difícil. Existem os programas, é importante citar, por exemplo, o programa MOVER, que é o antigo Rota 2030, que é um programa onde tinha um investimento para atender a demanda do mercado, um programa que tinha a obrigação de conseguir uma aliança entre a academia e a indústria, que o projeto não era aprovado se tinha a indústria associada a isso. Então, isso permite que a gente já consiga uma implementação rápida. Dependendo das tecnologias, tem questões puramente técnicas a serem resolvidas. Eu estava conversando aqui no almoço com a professora Sayonara, da questão, por exemplo, dos veículos a células a combustível. Eu acho que a célula a combustível é maravilhosa, só emite vapor d'água lá no final, né? Tem que olhar de onde vem o hidrogênio, mas no uso é só vapor d'água. A questão é, se você precisa de 45 minutos para conseguir ter as temperaturas por regime permanente do veículo, geralmente 45 minutos você chegou no seu destino. Então, gera uma questão, o que eu vou fazer? Uma solução técnica seria, eu tenho um reservatório do combustível, uso ele até ficar na condição onde eu consigo gerar o meu combustível na hora. Se eu for pensar aqui num sistema que eu geraria hidrogênio on-board, por exemplo, que é uma solução, abastece com etanol e gera o hidrogênio, é uma solução que a Nissan tinha proposto. Se eu for usar hidrogênio direto, a mesma ideia. Então, o fuel cell tem uma questão de tempo de eu chegar na operação. Você vai ter que deixar o carro estacionado e repondo o que você consumiu. Tecnicamente, funciona. Na prática, eu duvido que uma pessoa vai querer deixar seu carro funcionando, né? Então, tem questões técnicas. A questão dos custos, acho que tecnicamente tem soluções que são altamente eficientes, mas o combustível é muito caro. Então, quando você volta a uma métrica normalizada de quilômetro percorrido, por investimento em real, você não vai recuperar. Então, isso é um problema. A gente vê os veículos elétricos, os híbridos são mais caros. Então, você tem que ter uma maneira de compensar. Isso é importante trazer a economia. A gente trabalha muito com a economia da energia, a gente trabalha com colegas da economia. A professora Sayonara citou isso, professores da área ambiental, direito, de maneira mais geral, mas isso é importante de ver essa viabilidade econômica. E a questão das emissões, de fato. A gente tem que pensar na cadeia como um todo. O termo ciclo de vida, a avaliação de ciclo de vida é importante. Em particular, quando a gente fala de hidrogênio, por exemplo, se o hidrogênio é cinza, que vem de uma fonte fóssil, não é o mesmo impacto um hidrogênio que vem da eletrólise da água com energia eólica, com solar. Então, tudo isso tem que ser ponderado, ter uma direção e, eventualmente, um empurrão, né? Todas as energias renováveis tiveram basicamente 10 anos de empurrão e depois a gente parou de empurrar porque o setor privado conseguiu carregar isso por si só. Então, nesses setores tão críticos, se as associações ou as tomadas de decisão do setor privado não são suficientes, vai precisar de um empurrão. No Brasil já teve a escolha do implemento de maior teor de biocombustível, mas parte da solução. Muito obrigado. Guido Fontegalan Júnior. Fontegalan? Fontegalan, isso. Fontegalan. Guido é fundador do Instituto Mutari. Guido, acho que a gente poderia chegar agora mais a impactos sociais e impactos reais mesmo, gerados por tudo isso que a gente tem visto sobre tecnologia. E aí eu pergunto a você como é que o Instituto tem atuado hoje e atuando, como é que ele mede ou como é que ele propõe medir esses impactos de todas essas ações que a gente tem feito em energias renováveis e nessa fase de transição energética que a gente vive hoje muito acelerada, né? É importante colocar que já acompanhando o resultado aqui da fala dos nossos colegas, que a tradução dessas inovações tecnológicas até o cliente final, até a residência, até o microempresário, é uma trajetória bastante árdua, dos dois lados, tanto da oferta como da demanda. Nesse evento está provado que a oferta ela evoluiu e vai evoluir significativamente. Nós, do Instituto, temos um DNA que veio da energia e veio da tecnologia. Recentemente, vimos a revolução das telecomunicações
E agora a gente está vendo a revolução da energia para sustentar essa nossa casinha chamada Terra, né? Então, é uma discussão bastante ampla e todo dia há uma divulgação de uma tecnologia nova, de uma revolução. Então, o papel do Instituto é traduzir isso para a sociedade como um todo e, principalmente, para a veia empresarial, o microempresário, o empresário, para ele absorver essa oportunidade que está latente. Então, desenvolver isso no dia a dia tem a sua complexidade, mas passa por uma educação. No mundo digital, a gente usa uma frase que é o letramento digital. A pessoa saber usar a internet corretamente, se apropriar daquele conhecimento, desenvolver, se atualizar, enriquecer e agregar valor a você, a sua família, ao seu negócio, ao seu ecossistema. As duas inovações agora se encontram, a tecnológica e a de energia, porque nenhum ambiente, nenhum empreendimento nasce ou sobrevive sem energia. Então, o que a gente leva para a residência? A discussão do que é a matriz energética para aquele empreendimento, que é o nosso lar. Nosso primeiro empreendimento é o nosso lar. Então, a gente traduz isso para a família, de várias formas que a gente busca, é naturalmente que usa hoje o mecanismo digital, né? A gente qualifica isso, e agora a gente também pega o principal empregador, que é o micro, o médio, o empresário, e coloca isso também como oportunidade. Porque o empresário hoje, que ele tem que se apropriar dessa tecnologia, ele está sobre vários hiatos econômicos, filosóficos e operacionais. Eu dou vários exemplos aqui da mobilidade sustentável, equilibrada. Então, por exemplo, que a gente conhece, lá de Brasília, que é um setor que a gente tem trabalho. Então, o empreendimento, ele absorveu, mudou a frota dele de motocicleta para motocicleta elétrica. Agora, ele fez isso na hora que a gente analisou, acompanhou, fez a mentoria. Por que ele fez isso? Ele fez mais dentro de uma expectativa tecnológica, evolucionária, porque ele falava que o custo era igual, mas ele queria estar dentro do processo tecnológico revolucionário. E a gente provou o contrário a ele. Por quê? Naquela medida que ele gasta na aquisição daquela moto elétrica, ele economizou no tempo que o funcionário dele ia abastecer, né? A posição dele de abastecimento da carga já era dentro do próprio ambiente onde ele trabalha, onde faz a monitoria. A manutenção, bem menor. Então, o cálculo não era só esse, né? E a qualidade de vida que esse operador tem sobre o aspecto de ter uma tecnologia mais limpa, mais favorável, sem ruído. Então, a gente coloca isso sobre o valor do ativo do empresário. Hoje ele tem dificuldade de calcular isso. Por quê? Ele não vivenciou, ele acreditou. E eu garanto para vocês, se fizeram uma pesquisa em qualquer lugar do Brasil, o empresário que entra na inovação tecnológica, energética, digital, ele acredita mais do que ele sabe calcular aquele resultado. Então, a gente entra nesse letramento empresarial, e aí, à medida que a gente foi fazendo esse trabalho, a gente começa com o quê? Primeiro, define a sua matriz energética para o seu empreendimento, para a sua casa, para o seu empreendimento de forma geral. Depois a gente descobriu que ele entrava com essa tecnologia, às vezes solar, alguma tecnologia, mas não tinha a gestão daquele processo inovador. E com a revolução da IoT, que é o que eu penso que a gente abraçou, né, a camada que a gente abraçou dentro do Instituto, que a IoT ela traz essa inovação tecnológica bastante pontual e ela estabelece os neurosensores de qualquer negócio, de qualquer empreendimento. E conectado com a matriz energética, isso fica estável. Então, a revolução tecnológica digital, com a revolução tecnológica das gerações, várias fontes aí, traz um reequilíbrio e uma nova avaliação do ativo, do empreendedor e da família. Então, nosso papel é qualificar esses habitantes, esses usuários, esse consumidor, esse empresário na cadeia de tecnológica que hoje está na porta dele. Qualificando, ele tem uma utilização adequada, uma geração adequada do seu resultado, ele calcula o custo-benefício disso. Só que nessa trajetória, a gente se esbarrou em duas novidades, que foi comentado aqui também, que é a prática da inovação e da tecnologia, ele traz algumas externalidades negativas. Por exemplo, a gente está fazendo agora um processo no laboratório de produção de lentes. Como transformar ele digital, com a matriz energética baseada em solar, enfim. Mas à medida que ele faz essa transformação, ele vai dispensar 18 pessoas, pelo cálculo dele.
O empresário coloca, esse é o benefício real. Eu falei, não, esse não é o benefício real. O benefício real é a sua produção marginal, a sua margem e o seu elemento limpo na sua produção. Os resíduos vai acabar, isso tudo. Então, isso tem uma contabilidade que a contabilidade tradicional não coloca, sobre estudo de viabilidade e risco, e não coloca isso dentro do estudo de viabilidade. Se for no banco fazer isso, o banco não calcula isso ainda, como retorno de caixa, e é um retorno de caixa. Então, surgiu outra demanda para o estudo. O que fazer com essas 18 pessoas? Então, a gente requalifica essas 18 pessoas para se absorverem em outras frentes ou ele absorver a alternativa inovadora que tem. Então, o desafio da tecnologia, e ela sempre chega, a gente fala de tecnologia desde o mundo ocidental, desde que a primeira caravana do Cristóvão saiu. Ele absorveu essa tecnologia dos ventos, construiu novos caminhos, nova economia se desenhou, depois vem a Revolução Industrial, depois a Revolução Digital que a gente passou da telecomunicação do século passado, agora vai ser energia e agora é o satélite que está entrando também. Tudo isso é uma revolução tecnológica que chega. É que a maioria das pessoas ou dos planejamentos da microeconomia pensa que a tecnologia vai chegar daqui a 10 anos. Mas ela toda hora bate na porta e o microempresário, a microeconomia de qualquer país não está preparado. Então, a academia produz, o governo fomenta, os institutos providenciam. O nosso papel do instituto é trazer isso para uma realidade econômica e financeira das pessoas, mostrar o benefício e fazer isso. E a IoT, que é a internet das coisas, ele providencia o monitoramento agora adequado. São elementos minúsculos que colocam em toda a sua cadeia de valor para mensurar se você está consumindo adequadamente e produzindo adequadamente e traz isso de forma tecnológica para o empresário, para a família. A sua casa pode ser monitorada assim e conectada com a concessionária, conectada com outros elementos que produzem a energia, dá o aquecimento, dá o conforto térmico para a sua casa. E, além disso, a gente tem que discutir um novo processo das cidades, dos projetos arquitetônicos. Por quê? Quando essa nova tecnologia de matriz energética chega junto com a digital, a gente entende que a casa não precisa de tantos ar-condicionados. Basta você pensar como vai ser meu paisagismo. As cidades não precisam mais de asfalto, precisam de calçadas. Não preciso de tanto carro. Agora a gente tem que andar com segurança e ter calçada. Em São Paulo, se você for andar, você bate numa lixeira, bate no poste, bate no carro. Então a gente tem que pensar um pouquinho a cidade para as pessoas e com esses elementos que favorecem o equilíbrio energético, social e econômico. Então a discussão do Instituto, ele traça isso e faz essa ponte entre a academia, o fomento do investimento, qualifica os empresários e as pessoas que estão em torno desse ecossistema econômico para se favorecer da tecnologia. E agora dos dois lados, a digital e a energética. Quais são as estratégias mais eficazes que você acredita que já são, que poderiam ser ou que deveriam ser implementadas para essa conscientização ou esse letramento, né, da população, e aí mais nichado nos nossos universitários, nos nossos empresários, nos nossos pesquisadores? O que são estratégias mais eficientes, na sua visão, para chegar a esse objetivo, que a gente ainda talvez não esteja fazendo, e com certeza não eficientemente, né? A gente baseia a estratégia em 3 verticais: o empresário e o jovem empresário. O que é o jovem empresário? É o engenheiro que saiu da faculdade agora. Esse tem que ser o jovem empresário, né? Então ele já tem que estar qualificado desse ponto de vista. Usar bem a tecnologia. Todos os empreendimentos que ele for avaliar tem que colocar a questão de equilíbrio econômico, mas o social e o ambiental. Então, você preparar o jovem empresário com essa delegação, com essa inteligência. Então, nós desenvolvemos através de uma editora digital esse tipo de conhecimento que atinge esse futuro empresário, né? O segundo ponto é o empresário que já está aí. Boa parte ele não é atingido com esse estilo de letramento. Se você vai no Sebrae e já faz um papel fundamental, mas ainda falta a camada, como eu trabalhar o mundo digital, a economia digital, e como eu ser suficiente ou equilibrado na minha captura da energia, na captura de outros elementos de insumos básicos. A gente faz consultoria em várias pequenas, médias empresas, até grandes empresas queiram, isso é um fato, em grandes cidades ainda se apropria de conexões irregulares, se apropria da fraude
para fazer o seu insumo ser mais barato. Só nega imposto porque há uma confusão contábil, né? Então você ainda tem muito posto de gasolina que a pessoa ainda abre o tanque, faz a medição com a régua, aquilo já está comprovado, já a lei que se regulamenta que isso tem que ser de forma digital, eletrônica, para que a pessoa não se expor aos gases cancerígenos. Então, por que ele não absorve essa regulamentação? Porque ele acha caro, ele acha que o degrau da tecnologia é mais caro que manter, talvez, até uma mão de obra em condições. Então, você tem que atingir o empresário também que está na fase madura para fazer. E outro é a infância, né? Então, no Instituto também a gente mantém lá 25 famílias, especialmente de mães solo, que buscam uma identidade profissional, um retorno para o mercado de trabalho. E a criança, nós trabalhamos o elemento sustentável, a robótica, do ponto de vista digital, e a ideia é que isso também se coloque nas gerações futuras, o conhecimento e a propriedade digital da tecnologia como aliado ao desenvolvimento econômico sustentável. Porque a saída para o nosso país, do mundo, né, do nosso país, é a tecnologia, equilibrando a nossa sobrevivência nesse pequeno paraíso que Deus nos deu aqui, né? Então, essas são as frentes: educação, formação e resgate daqueles que estão na fase não muito apropriada de uso dos nossos benefícios tecnológicos. Tem que vir para a veia comercial e formal a contribuir, e essa contribuição tem que ser equilibrada para a gente continuar crescendo. Então, é a nossa luta por um empresário que não vá para o caminho, vamos dizer assim, do lado negro da força, né? Venha para o lado positivo da força. E ainda há uma confusão nos ambientes, nos empreendimentos, o que é energia. Você fala assim, quanto que você gasta em energia? Ele apresenta a conta de luz, né? E a energia é uma coisa muito mais complexa, né? Então, a gente também dá esse letramento para os empresários que tem que se resgatar, achar o equilíbrio, se resgatar. Boa parte deles estão com processo de endividamento, dificuldade com os tributos parcelados, então ele não consegue tirar o dinheiro do bolso e avançar na tecnologia. Ele não consegue ir no banco porque ele tem que dar segurança ao financiamento do banco. Então, a gente qualifica, organiza os processos deles, organiza as finanças, ele vai até o banco, nos birôs de fomento, estabelece outra relação, ele adquirir a tecnologia. Esse é o nosso papel diário. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir, primeiro, se tiver alguma pergunta interna aqui no palco, e se tiver alguém da plateia também que queira fazer perguntas aos nossos painelistas, fique à vontade. Acho que nós temos aqui na ponta o microfone, é só se dirigir aqui e fazer as perguntas, tá? Eu queria deixar ainda uma missão, enquanto isso, para todos, podemos começar pela ponta, Célia, de uma mensagem de como que vocês hoje no Chile estão olhando esse 2050 como um objetivo, mas como que hoje vocês estão olhando para essa transformação que nós estamos passando nas energias renováveis. E eu gosto muito de usar o que a ONU usa, né, de uma transição energética justa e sustentável, né, porque no final do dia ela precisa ser sempre, para que a gente possa ter aí todos com acesso a essas novas tecnologias e a esses novos desenvolvimentos que a gente vai implementando, né? Bueno, se escucha así. Yo creo que la respuesta es ir avanzando hacia el hidrógeno verde, hacer nuestras transformaciones a energías limpias, cero emisiones. Algunos países, como nosotros, que dependíamos mucho antes de los combustibles fósiles. Dos combustíveis fósseis. Nossa resposta foi a energia eólica e a energia eólica e a energia solar. E isso não ha dado competitividade. Isso não deu competitividade. A gente teve a sorte que os preços baixaram muito. Então, os preços que a gente pode ir gerando através do hidrogênio verde, também temos uma estratégia para 2050. Nos hace ponernos en el concierto internacional también
pensando en la exportación de hidrógeno. Participamos de um congresso Al igual como internacional ustedes están também haciendo pensando na hoy día exportação con este desse congreso. combustível. Pero creo que también, Mas eu acredito que também, tomando um pouco, algunas reflexiones del panel anterior, levando em conta algumas y cómo reflexões respondemos da también a palestra acercar anterior e estas nuevas como tecnologías respondemos a a las essas personas. novas tecnologias, Desde el transporte desde público, o transporte con la público, experiencia de com a los buses experiência dos y al ônibus, incorporar dos mejores ônibus condiciones al e interior incorporando del bus, melhores condições, dando una mejor dando uma experiencia de melhor viaje a los experiência de pasajeros, viagem para os con passageiros, Wi-Fi, con asientos com Wi-Fi, cómodos, com con aire cadeira acondicionado, cômoda, com ar-condicionado, con menos ruido. com menor ruido. barulho, Nosotros, menos hace un mes barulho. atrás, en la principal avenida de Santiago, que se llama Por exemplo, Alameda, a principal avenida de Santiago, estudiamos a través del nós monitoreo que estudamos hacen los colegas del através de uma Ministerio de Medio monitoria Ambiente, que faz o pessoal do en meio 2 ambiente, decibeles que a gente el mediu ruido em en 2 esa avenida. decibéis os Y ruídos teníamos que dessa explicar avenida e a de gente dónde tinha venía que ese entender de ejercicio. onde, ¿Por qué habíamos bajado tanto? Si hay motos, hay transporte privado. como bueno, melhorar, la porque tem respuesta transporte de toda la gran forma. Então a incorporación resposta é de a buses grande eléctricos. incorporação de Yo creo ônibus que el elétricos. hecho de que podamos O fato acercar de esas que a gente tecnologías, possa se aproximar la essas gente las valora tecnologias muchísimo. faz com que as De pessoas hecho, valorizem nosotros muito. hacemos estudios de Nós satisfacción fazemos estudos que nos permiten de vários ir fatores que evaluando nuestro permitem servicio ir nos ponen avaliando e nota. avaliando o nosso Nosotros nuestra escala de serviço notas en el nas colegio es nossas de 1 a 7. escalas. Antes teníamos una nota Antes a de gente 4, tinha 4, uma 5. nota Era muy 4 mediocre. ou 5, era muito Ahora, mediana. hoy, estamos muy Agora, cerca hoje, del a gente 6. está muito perto Eso do quiere decir 6. que la gente ha valorado Então, eu estos quero cambios dizer que as tecnológicos. pessoas valorizaram essa Y nosotros mudança nos hemos tecnológica puesto e la que meta a también gente colocou uma meta respecto também en la línea a respeito del hidrógeno das verde. linhas de De hidrogênio hecho, en la verde. estrategia hay E un que, plan de de fato, acción. na estratégia Una tem de las acciones, de fato, de existe uma responsabilidad estratégia incorporar un bus para a incorporar hidrógeno en el sistema. E ir o probando. hidrogênio a um ônibus. Porque habitualmente el Porque hidrógeno se habitualmente da o en grande hidrogênio industria. El uso vem en de grande grúas, indústria, se en la usa minería. nos Pero necesitamos minérios. acercar estas nuevas Nós precisamos se tecnologías, aproximar estas dessas novas innovaciones tecnológicas a las tecnologias, dessas personas. inovações No das solamente a pessoas. través del precio Não de la somente energía que através do pueden, preço da energia puedan encontrar que vocês si se podem hacen encontrar, licitaciones competitivas para la que vocês podem generación encontrar y distribución licitações de la energía, competitivas para a sino distribuição de en cómo esas energia, tecnologías se mas acercan também en como el é que diario essa vivir, energia en se nuestro aproxima uso de do transporte nosso público, uso do transporte en que público, ya hay menos ciudades em que, menos contaminadas, no que já solamente de existe ruido, agora menos sino que cidades también es menos la calidad del contaminadas, aire com que se menos percibe. ruído, Por lo tanto, com a eso tiene un qualidade impacto en do la ar persona. que se percebe, Entonces, en que el isso é panel muito melhor para anterior as se hablaba pessoas. mucho de la transición justa. Na conferência ¿Cómo anterior, a gente hacemos falava que muito efectivamente esta da transición transferência de que justa. tenemos en nuestra Então, ciudad como o vamos en fazer? los estados paneles solares? De que tenhamos nas nossas cidades e estados painéis solares, Represa, hidrología, através da tecnologia, los eólicos. dos painéis Eso eólicos. impacto. Nosotros lo generamos a través de nuestras regiones, Nós pero también geramos tienen que isso quedarse através en la das ciudad. nossas regiões Y mais eso internas, mas eles também precisam muy ficar na importante cidade. desde el punto de vista de la generación de políticas públicas. Isso é muito importante ¿ya? da geração Pero de, siempre en la generación de políticas públicas, hay que ir pensando porque temos en que el pensar desafío no de desafio cambio climático. de mudança Por lo tanto, climática. en la Então, búsqueda tienen que ser na búsqueda a pesquisa, través de na tecnología busca, limpia, tem que ser basada através de en tecnologia limpa, la energia limpa, o hidroeletricidade, Yo creo que ese solar es un ou avance. eólica. Eu acredito que isso é um avanço, é muito importante no desafio, e que tudo isso é muito importante, porque faz um tempinho que você perguntou aqui para a colega como é que ia sendo a relação das faculdades, das universidades com a tecnologia. Então, que bom que existe esse incentivo através da indústria. Muy cerca, generando Tudo las está capacidades, muito no solamente perto. en nuevos jóvenes, sino que también en las mujeres. Não só os novos jovens, mas também as mulheres. E eu não quero deixar de mencionar que a incorporação das mulheres é muito relevante na energia renovável, principalmente nessas mudanças tecnológicas, nas novas gerações que vão se formando nas universidades, nos centros de formações, muito valorizados. Né, o que se faz hoje. Então, onde estão todos os meninos aí abaixo, que estão mostrando como é que estão estudando essa nova tecnologia, como eles nos escutam, a respeito de como a gente pode ir gerando essa nova geração de pessoas que vão tomar a função, mas que também tem que ir pensando em tecnologia inovável. E esse é o desafio. Eu acredito que esse é o grande desafio. Diminuir nossas emissões. E é isso. Muito obrigado. Professora Sayonara. Bom, eu
Eu falei aqui da importância dos 3 atores, então vou deixar a mensagem nessas 3 esferas, né? A nível de academia, eu diria que diversifiquem, né, as tecnologias. Não pensem só em hidrogênio, pensem em biometano, pensem em biogás, pensem em combustíveis sintéticos. Diversifiquem, comparem. Embora a gente centre em determinados temas estratégicos, a ideia é que a gente não olhe só a viabilidade técnica, né, tecnológica. Olhem também viabilidade econômica, né, impacto ambiental, então todos esses aspectos. Para o setor privado, principalmente, eu gosto muito da ideia dos desafios, né, e desenvolvimento de startups. Então, acho que eu sempre digo que a gente não pode pensar em startups só como provedor de produto, mas, na maioria das vezes, a gente tem subvenções. Então, na verdade, a gente está capacitando talentos, né? A gente está formando alguns profissionais que nem sempre têm aquele capital inicial, mas têm ideias geniais ou têm um talento para superar desafios incrível, né? Então, as startups são caminhos muito... a criação de startups é um caminho muito promissor para o Brasil e a gente sabe que isso é um resultado da experiência internacional também. E, por fim, né, a nível de governo, eu diria que um dos maiores desafios, mas que é um caminho importante para a gente seguir, é o pensamento num mercado de carbono regulado, né? Eu acho que a gente tem que pensar numa estratégia para a indústria, né, para indústrias verdes, para indústrias sustentáveis, pensando aí em metas, né, provavelmente em recompensas, né, mas em metas, em determinados limites. E o mercado de carbono ele pode trazer isso, né? Já traz, mas pode trazer mais, inclusive investimento, como no caso europeu, né, para um fundo de inovação, provavelmente. Então, acho que essa é a minha mensagem. Obrigado. Florian. Vou tentar responder rapidamente a pergunta. Quando você fez a pergunta, eu pensei numa analogia, não sei porquê. Pensei que estamos num avião, o avião despressurizou e o Brasil é aquele cara que consegue colocar a máscara de oxigênio e tenta ver se vai continuar respirando e pode ajudar os outros. Não sei por que veio essa analogia, mas depois eu elaborei um pouco mais aqui, né? Mas por que eu falei isso? O Brasil, alguns falam de maneira excessiva que já fez a transição energética. É mentira. Ele tem um ponto de partida melhor, mas precisa continuar trabalhando. Então, um dos eixos, e continuar trabalhando os pontos fortes, que já foi falado algumas vezes aqui, o ponto da biomassa me parece o ponto-chave. Eu acho que você tinha que escolher qual dos termos usa, que o Brasil é o país da biomassa. Mas tem que se aproveitar também mais o solo, mais o vento, e o Piauí é um exemplo disso. Eu acho que tem que continuar buscando inovação através de linhas de financiamentos, continuar trabalhando muito forte essa interação academia-mundo industrial, porque só disso que vai sair. A academia, por si só, vai fazer a pesquisa do fundamental ao aplicado, mas tem que trazer para a sociedade. Isso vai vir da cadeia produtiva, da sociedade como um todo e do meio produtivo, que é a indústria. Em resumo, o Brasil tem bons cérebros e tem bons braços também, né? Em comparação com a Europa, que tem sofrido uma forte desindustrialização, o Brasil ainda tem muitos desses atores. Agora, por que ainda tem que cuidar de si, né? A gente tem que mudar. A melhor maneira de não gerar emissão, de não impactar o meio ambiente, não gerar emissão. Então, a gente tem que mudar nossos hábitos. A cidade tem que mudar, a gente tem que mudar nosso dia a dia, a gente tem que pensar em novas soluções que não geram aquele impacto. Isso passa por melhoria de infraestrutura em todas as escalas, no dia a dia, no setor de infraestrutura, talvez dê um problema aqui. Eu preciso para me dizer para parar de falar, talvez. A gente tem que fazer esse investimento, a gente tem que diversificar. Acho que apostar tudo de uma vez só funciona no cassino, não funciona na vida. E tem que trabalhar em todas as escalas, do município,
no setor, do ponto de vista nacional, internacional, tem que vir em todas as escalas. Por enquanto, a gente vê muito na base e a gente vê muito na escala internacional. O Acordo de Paris é isso, mas precisa que todas as escalas consigam trabalhar junto na mesma direção, que a gente tenha um piloto para trazer o avião no aeroporto. E com isso eu fecho minha analogia. Então, acho que o Brasil está numa posição relativamente vantajosa, estava muito mais para frente, outros países já pisaram no acelerador, mas a gente tem capacidade de retomar uma posição de leadership e de se sair bem. De fato, o Brasil tem um baralho todo das soluções e tem capacidade de produzir inovações. Obrigado. Guido. Bem, a nossa colocação para fechar, né, e deixar isso como uma visão, uma missão, é a humanização da inovação e da tecnologia. Isso é o principal. Se o ônibus, que eu descobri a maneira de fazê-lo andar sem queimar, sem sujar a atmosfera, mas ele não pode deixar nenhuma pessoa para trás na sua rota. Isso é o fundamental. E essa humanização da tecnologia e da inovação, ela também tem que responder aos preceitos, às políticas e estratégias de governo que estabelece o equilíbrio social. O governo tem essa mão, essa missão. Tem que responder ao mercado que aplicou, trouxe o retorno, ele providenciou ativos para viabilizar aquela tecnologia através da pesquisa, através da aplicação direta. Então, essa humanização tem que responder a essa poupança de alguém que foi colocado ali e tem que responder também ao micro, médio, o grande empresário que traz um ambiente produtivo. E, em última instância, dar segurança para a nossa habitação e trazer conforto, tranquilidade, amor e paz, né? Então, essa humanização da tecnologia é a missão de todos no final dessa reta aí. E essa é a nossa missão, a nossa visão de todos os pontos de vista. E agradecer, né, essa oportunidade e agregar, o importante é agregar todos os vetores, todas as intenções que estão nesse congresso. Parabéns mais uma vez pela organização. Obrigado. Pessoal, vamos encerrando aqui o painel, então, agradecendo aos nossos painelistas pelas valiosas experiências que trouxeram e conhecimentos que compartilharam. Agradecer a todo mundo que participou conosco aqui e online também, e fazer um agradecimento também à organização do evento, em especial ao professor Enio Pontes, curador de todo esse evento, junto com a sua equipe, e também ao vice-presidente de Energias Renováveis da Invest Piauí, o Ricardo Castelo, que trabalhou muito para chegarmos até aqui, para entregar esse grande evento para todos nós. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram, aos nossos painelistas e à organização, e a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build
one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar o ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução.
Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa.